Boa tarde a todos. Eu, por um bom tempo, apresentei na rádio Queluz FM de Conselheiro Lafayette um programa chamado Sacramentos Trocados em Miúdos. Um pouco das orientações da fundamentação teológica, catequese dos sacramentos. Mas nós sabemos de que na nossa Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, nós temos algumas orientações que nos ajudam a preparar para os sacramentos, principalmente o sacramento do batismo, que é o que nós vamos tratar aqui agora. São orientações e normas para os sacramentos, né? Da nossa Arquidiocese de Mariana. E eu tenho percebido que ao longo desse tempo tem aparecido muitas pessoas querendo batizar suas crianças e que se dizem ser católicos, praticantes, mas faz algumas exigências nas secretarias paroquiais que vão contra aquilo que, na verdade, são as normas e as orientações para os sacramentos. Muitas das vezes são pessoas que já estão engajadas nas pastorais, nos movimentos, e que fazem essas exigências. Quando muito, nos deparamos com pessoas que tentam nos passar para trás, nos enganar com relação aos padrinhos, com relação à presença nos encontros de preparação para o batismo. Então são pessoas que tentam, de uma forma ou de outra, ganhar vantagem em cima disso. E nós dizemos assim, olha, nós temos que ver essas normas e essas orientações, assim como nós temos grande prazer em fazer com que as pessoas observem as normas e as orientações da nossa casa, as regras que nós impomos. Da mesma forma, dentro da igreja, nós temos que ter essas normas para nos orientar. Por isso, eu resolvi por bem levar a conhecimento essas orientações e normas para o sacramento do batismo da nossa Arquidiocese de Mariana. Eu friso a Arquidiocese de Mariana, uma vez que o vídeo vai ficar lá no YouTube e possivelmente assistido por outras pessoas que com certeza não são da Arquidiocese. Pelos sacramentos da iniciação cristã, quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, confirmação e Eucaristia. São colocados os fundamentos de toda a vida cristã. Renascidos no batismo, os fiéis são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. É o Catecismo da Igreja Católica 1212. Bom, o sacramento do batismo. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã. É a porta de entrada para a caminhada na vida da comunidade, na vida da igreja. É o pórtico da vida no Espírito e a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Se você ainda não recebeu o batismo e está lá para poder receber a Eucaristia, você não pode receber a Eucaristia sem antes ter recebido o batismo. Se você está prestes a receber o sacramento do matrimônio, mas ainda não foi batizado, você precisa ser batizado. Então, a gente fala que é a porta de acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos e filhas de Deus. Tornando-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Então, olha a nossa responsabilidade. Não basta batizar por ser um mero acontecimento social. É algo religioso com fundamentação teológica catequética, que nos ajuda a fazer de nós membros da igreja, né? Membros de Cristo, somos incorporados à igreja.
E se somos membros de Cristo e somos incorporados à igreja, nós temos, na verdade, algumas responsabilidades para com a questão do batismo. Como assim? Uai, se eu sou batizado, entro dentro de uma instituição igreja, eu tenho umas obrigações como batizado a serem observadas. Quais são essas observações? Quais são essas orientações? Bom, primeiro eu me comprometo a ser educado na fé, e meus padrinhos fazem isso juntamente com os pais, de educar essa criança na fé e ensinar essa criança a seguir os ensinamentos da igreja. Então, olha a nossa missão. É fazer com que, de fato, essa criança se torne membro da igreja, esse cristão que começa a caminhar com a igreja. Nada melhor do que eu cumprir a minha missão, ensinando essa criança muito mais do que com palavra, mas com o próprio testemunho. Na celebração do batismo é importante realçar que este sacramento é a porta de entrada na igreja, povo de Deus e corpo de Cristo. Romanos 6, 2, 4 e 1 Coríntios 12, 3. Por isso não se pode separar batismo e comunidade. O batismo incorpora a pessoa à comunidade eclesial para fazê-la participante da salvação e pela vida cristã ser sinal de salvação para os outros. Então, ou seja, olha o nosso compromisso. Eu recebo e ao mesmo tempo entrego, o meu serviço à vida da comunidade. A admissão ao sacramento do batismo, compete ao pároco, que é o padre da sua paróquia, com a colaboração das equipes responsáveis pela pastoral do batismo, examinar se há fundada esperança de que a criança será educada na religião católica. Então, por isso que eu falo assim, não é chegar lá e batizar. Isso é fácil fazer, e a gente tem visto muito isso, os pais levarem as crianças, não, porque tem que ser batizada, é porque todos os meus filhos foram batizados, meus irmãos foram batizados, Agora você pergunta, vocês têm costume de ir sempre à igreja, de praticar? Ah, não tem. Então vai batizar para quê? Para que você vai batizar? Para cumprir um mero papel social? Não, isso não tem cabimento, É a mesma coisa de você chegar numa igreja, casar-se, virar para o teu esposo ou para a tua esposa, falar, bom, então agora que a gente está casado, tchau e bênção, eu vou viver minha vida, vou aproveitar a minha vida. Uai, o que vai pensar o esposo, o que vai pensar a esposa com relação àquele casamento? Então, nós temos um compromisso com a igreja. Quando não houver esperança de que a criança será educada na fé cristã, seja pelo ambiente familiar que comunitariamente a disse, é preciso que se adie o batismo, com paciente exortação e explicação do motivo. Então, se eu não vou seguir, então é preferível que eu adie, porque eu não estou sendo um bom cristão, autêntico cristão. Essa norma vale para as pessoas diretamente responsáveis pela criança e que adotam conduta contrária à moral católica. Haja na paróquia um livro para o registro desses pedidos, dando sinal de acolhida e visando o acompanhamento dessas pessoas pela equipe de pastoral do batismo. Então, as crianças que ainda não foram batizadas e tendo atingido 7 anos de idade, se apresentam para iniciação cristã, quer conduzidas pelos pais ou responsáveis, que espontaneamente, com a permissão destes, deverão percorrer um caminho de preparação adaptado à sua idade, observando-se as orientações do rito de iniciação de criança, em idade de catequese, conforme consta no ritual de iniciação cristã de adultos. Então, o RICA, 306. A criança já completou 7 anos de idade. Então, mas, evidentemente, se ela esperou até 7 anos, que ela entre para a catequese, faça a catequese, e antes de receber o encontro com Jesus na Eucaristia, ela seja batizada para depois receber esse encontro com Jesus na Eucaristia. Então, a formação para o batismo dela vai ser toda a catequese. A criança de casais em situação de matrimônio irregular pode ser batizada, contanto que quem
ou a responsável pela criação e educação da mesma, procure viver a fé e integrar-se na comunidade eclesial. O mesmo se diga da criança de mãe ou pai solteiros. Nesse caso, haja atenção redobrada para que sejam escolhidos padrinhos e madrinhas que de fato levem vida cristã. Então, olha a responsabilidade, o papel onde o pai ou a mãe não assume, então os padrinhos eles assumem. Eu costumo dizer assim, por isso que a gente chama comadre e compadre, né? Com o pai eu sou convidado a educar essa criança. Com a mãe eu sou convidado a educar essa criança. Então comadre e compadre não é só para fofoca, né? Havendo dúvidas de alguém, se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida permanece depois de sérias investigações, o batismo seja conferido sob condição, cânone 869, parágrafo 1º. Tal investigação, em geral, consiste no seguinte: comunicação do pároco de onde se fez o pedido de batismo, por escrito com a paróquia de origem da pessoa, solicitando pesquisa nos livros paroquiais. Se não se sabe ao certo a terra natal da pessoa, o pedido de pesquisa nos livros se dirige à diocese. Não se encontra nenhum registro, haja declaração dos pais e ou responsáveis sob juramento de que o batismo foi celebrado. Se batizado num grupo religioso não católico, entre-se em comunhão por escrito com tal grupo para certificar-se da fórmula usada no batismo e intenção de quem batizou, se a pessoa adulta de quem foi batizado. Então, é preciso que se tenha essas orientações com relação ao sacramento do batismo. O batismo em outras igrejas ou comunidades eclesiais não católicas. As pessoas que foram batizadas em comunidade eclesial não católicas não devem ser batizadas sob condição, a não ser que examinada a matéria e a forma das palavras usadas no batismo, conferido e atendendo à intenção de pessoa batizada adulta e do ministro que a batizou, haja séria razão para duvidar da validade do batismo. Então, ou seja, ela é batizada em outra igreja não católica, mas suponhamos que, examinada a matéria e a forma, né, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a matéria a ser usada, é evidentemente aceito pela a igreja, né? Mas é preciso que se avalie essa questão da matéria e a forma. Se permanecerem duvidosas a celebração ou a validade do batismo, não seja este administrado, senão depois que for exposta a pessoa a ser batizada, se adulta doutrina sobre o sacramento do batismo. A ela ou aos pais, tratam-se de crianças, sejam explicadas as razões da dúvida sobre a validade do batismo. Então, você não pode pegar uma pessoa que passou para a igreja, que foi batizada em outra e que houve dúvida na matéria e na forma, não vão te batizar outra vez, não. Você tem que explicar para o outro por que ele está sendo batizado. Quanto à matéria ou não do batismo, observe-se o seguinte: diversas igrejas, sem dúvida, batizam validamente. Por esta razão, uma pessoa cristã batizada numa delas não pode ser normalmente rebatizada, nem sequer sobre condição. Essas igrejas são igrejas orientais, ortodoxas, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, Igreja Veterocatólica, Igreja Episcopal do Brasil, anglicana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Igreja Metodista. Há diversas igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao ritual batismal prescrito, contudo, devido à concepção teológica que tem do batismo, por exemplo, que o batismo não justifica e por isso não é tão necessário. Alguns de seus pastores, segundo parece, não manifestam sempre urgência em batizar seus fiéis ou em seguir exatamente o ritual batismal prescrito. Também nesses casos, quando há garantias de que a pessoa foi batizada segundo o rito prescrito por essas igrejas, não se pode rebatizar nem sobre condição. Essas igrejas são
igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas congregacionais, igrejas adventistas. A maioria das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Exército da Salvação, este grupo não costuma batizar, mas quando faz, realiza-o de modo válido quanto ao rito. Há igrejas de cujo batismo se pode prudentemente duvidar, e por essa razão requer-se como norma geral a admissão de um novo batismo sob condição. Então daí enumera, como a igreja pentecostal, a igreja brasileiras, bem como outras, que vai colocando. É preciso que se confira o comunicado mensal da CNBB de setembro de 1973, página 1227, número 4. E também no Guia Ecumênico, o verbete Brasileiras Igrejas. Com toda certeza batizam invalidamente. São aqueles Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã, Mormons, e aí vai falando quais são as razões, Bom, enfim, para a preparação do batismo. No caso do batismo de criança, haja uma preparação dos pais e mães, padrinhos e madrinhas em caráter obrigatório, sejam eles convenientemente instruídos sobre o significado desse sacramento e as obrigações dele decorrentes. Então, o que a gente vê assim, há muitos pais que não têm noção do batismo, daquele sacramento. E aí vai lá, convida um pai, um padrinho, uma madrinha, que nem são católicos. Então, está se vendo que os pais não têm noção qual é a importância, qual é o valor, qual é o significado de batizar. E muito menos o papel dos padrinhos na vida da criança. Tal preparação propicia momentos de oração comunitária reunindo diversas famílias, quando possível. Inclua também visitas às famílias dos que serão batizados. Cânon 851, parágrafo 2º. De preferência, a preparação se realize com encontros por acolhimento em família nas respectivas paróquias e, se possível, antes do nascimento da criança. O objetivo principal da preparação é acender, reanimar e intensificar a chama da fé e levar a vivência na comunidade eclesial. Então, a gente fala assim, olha, reanimar quem? Os pais e os padrinhos. Para que eles não venham à igreja só batizar, na missa de sétimo dia, na Eucaristia, na crisma, no casamento, pronto, acabou. Mas veja que há um compromisso assumido ali, em nome da criança, para que se dê continuidade àquele batismo, E é interessante, porque você acolhe a criança no seio da igreja, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós vamos ao cemitério fazer a encomendação do morto lá na celebração de Ezequias, o que o padre fala? Com a mesma água que fostes batizado, eu devolvo este nosso irmão à convivência na vida eterna. Então ele joga a água benta na cabeça, no corpo que está ali. É interessante que lembra-se lá no ritual de que a mesma água que fora usada no dia do batismo também está sendo usada para que se viva aquele momento de entrega daquele corpo ao Senhor. Então é interessante no ritual ver essa questão, unidade, porta de entrada e também a água que nos devolve a Deus, O comprovante de participação dos encontros preparatórios para o batismo terá validade por 2 anos. Então, tome muito cuidado, Está lá esperando a criança, já pode fazer preparação para o batismo. Tem gente que fica esperando. Agora nós estamos aí nesse tempo de pandemia, Tá todo mundo querendo um cursinho preparatório, um supletivo, um EJA, um encontro, esses encontros aí básicos, mais rápido, essa questão toda,
teve tanto tempo para fazer preparação, mas deixou para a última hora. Aí tem gente que quer ser padrinho, não fez primeira Eucaristia, não fez crisma, não tem jeito de fazer uma preparação rapidinha, não antes de batizar a criança, porque fulano, quero que fulano seja padrinho. Não tem, não tem. Não é assim que se faz com o sacramento. A gente faz assim para poder sair e passear, ir para uma pizzaria, dá na cabeça da gente, a gente vai e faz. Mas para o sacramento, não. Não tem como fazer isso. É algo muito sério, é uma responsabilidade. A quem muito é dado, diz a Sagrada Escritura, muito será cobrado. Cada comunidade deverá organizar uma equipe de pastoral do batismo, oferecendo-lhe formação permanente. Celebração do batismo. Deve-se valorizar a presença da comunidade na celebração do batismo. Quando eu posso, eu sempre celebro o batismo dentro da celebração eucarística, né? Ou seja, dentro da missa. Por isso, recomenda-se que ele seja celebrado aos domingos, cano 856, realizando-o de vez em quando nas missas. Olha o que eu faço. Por exemplo, na Vigília Pascal, na festa do batismo do Senhor, em outras ocasiões. A não ser no caso de perigo de morte, nenhum presbítero, diácono ou ministro extraordinário pode celebrar o batismo sem a devida licença do pároco, né? Tenha-se como regra geral que o adulto seja batizado na própria igreja paroquial e a criança na igreja paroquial dos pais, salvo se justa causa aconselhar outra coisa. Cano 857, parágrafo 2º. O que é isso? Então, a criança tem que ser batizada onde ela nasceu, onde os pais moram, naquela paróquia. Se porventura o pai não quer batizar naquela paróquia, quer batizar em outra paróquia, ele deve ir lá na paróquia dele, pegar na secretaria paroquial, depois de apresentar os documentos de preparação do encontro de batismo, de apresentar lá a certidão de nascimento da criança, apresentar o comprovante de casamento dos padrinhos e dos pais. Aí ela pega lá na secretaria uma transferência para que o batizado seja realizado em tal paróquia. Pronto. É feito dessa forma. Você não pode sair lá de Ouro Branco, onde eu fui pároco, para vir aqui onde eu estou atualmente. Padre, que bom que a gente encontrou o senhor, nós queremos batizar aqui. Só podia fazer batizar que o senhor é amigo? Não. Não é. Eu fui pároco lá naquela paróquia, mas lá agora é outro padre. Então você tem que trazer a transferência de lá para ser batizado aqui. Então, isso é primordial. A criança não pode ser batizada em outra paróquia sem a transferência do pároco onde os pais moram. Em caso de batismo em outra paróquia, exige licença por escrito do pároco de origem e comprovante de preparação. Olha aí, está nas normas, né? Essencial. Isso é importantíssimo para todos os coordenadores de pastoral, movimento, as pessoas que participam de igreja e aqueles que também não participam, só aparecem no dia de batizado. Padrinhos e madrinhas de batizado. Os padrinhos e madrinhas sejam pessoas idôneas, de mais de 16 anos, católicas, tenham sido crismadas. Olha, é preciso que sejam crismadas e recebida a primeira Eucaristia, e estejam em condições de ajudarem os pais ou responsáveis na formação cristã de seu filho, de seu afilhado ou afilhada. Então, as recomendações já são claras, que tenham acima de 16 anos, católica, tenham sido crismadas e recebida a primeira Eucaristia. Não adianta falar assim, mas eu vou ser crismado, eu estou num curso de crisma, eu estou... Não adianta, gente, ali está claro, tenham sido crismadas. É preciso que já sejam crismadas. Não tem como. Esse jeitinho brasileiro é nosso, a gente dá jeito para tudo, mas as normas são claras, né? E às vezes quando a gente leva o conhecimento das pessoas que nos procuram, esse padre é chato, é exigente, essa secretária é horrível, esse secretário é difícil de gerir. Não, gente, nós precisamos observar algumas normas que independem da gente. Essas normas estão aí. E muitas delas, além de ter uma referência canônica do direito canônico, direito da igreja,
elas também foram orientações que ao longo do tempo muitas pessoas da arquidiocese se reuniram e juntos elaboraram essas normas e orientações para os sacramentos com fundamentação no direito canônico. Então foram vocês mesmos, leigos, juntamente com sacerdotes, que elaboraram essas normas em sintonia com o arcebispo da Arquidiocese de Mariana. Não podem ser convidados para padrinhos ou madrinhas pessoas que levam vida conjugal sem ter recebido o sacramento do matrimônio. Então, olha, é bom que se lembre de que pessoas que vivem juntos, mas não receberam o sacramento do matrimônio, não podem ser padrinhos. Ah, padre, mas o senhor é chato. Eu falo assim, não sou eu. Não sou eu, está lá nas normas, nas orientações canônicas também. Os que não levam uma vida de acordo com a fé e o compromisso a ser assumido. Então, ou seja, o que é isso? É pouco tempo veio uma pessoa falar, eu convidei para ser padrinho uma pessoa que é de outra religião. Não pode. Os que não levam uma vida de acordo com a fé e o compromisso a ser assumido. É um compromisso de dentro daquela igreja que se pede o batismo. Então a pessoa precisa ser de lá, viver aqueles costumes, viver aquela profissão de fé para ser padrinho. Se não é, não adianta. Então é preciso que se tenha claro isso. Pessoas que tenham sido atingidas por alguma pena canônica. Aí então, no cano 874, quais são as penas canônicas, né? Que é interessante ver. Quem é batizado e pertencente a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com o padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Então ele não pode ser padrinho, mas apenas só vai ser lá o testemunho. O padrinho tem que ser pessoa católica, apostólica romana. Então coloquem isso na cabeça, né? É preciso que a gente pense. Pela estreita comunhão existente entre a Igreja Católica e as igrejas orientais ortodoxas, é permitido admitir um cristão oriental no papel de padrinho ou madrinha com um padrinho ou madrinha católico, desde que se garanta a educação católica do afilhado e seja reconhecida a idoneidade do padrinho ou madrinha. Diretório sobre o Ecumenismo, número 98. Daí é o interessante que a gente tenha presente isso, né? Essa questão do papel dos padrinhos. Batismo de adultos. Para que uma pessoa que atingiu o uso da razão seja batizada, requer-se que esteja suficientemente instruída sobre as verdades da fé e as obrigações da vida cristã e manifeste livremente a vontade de receber o sacramento. Estabeleça-se em cada paróquia o catecumenato de adultos de acordo com as seguintes etapas: pré-catecumenato, catecumenato, purificação e iluminação, que está lá no ritual de instrução para catequese de adultos, né? Você vê lá, são as orientações também da catequese, ou seja, da catequese de adultos, que a gente tem as orientações, as normas da catequese na nossa arquidiocese, né? Então, a etapa A, pré-catecumenato, B, catecumenato, C, purificação e iluminação, D, mistagogia, tempo em que se ajuda o neófito, isto é, o recém-batizado, a meditar o Evangelho. O batismo dos adultos seja celebrado por etapas, seguindo o ritual da iniciação cristã, de adultos, e se conclua de preferência na vigília pascal, juntamente com a celebração do sacramento da crisma e a primeira Eucaristia. Para o batismo de adulto é determinantemente proibido o uso do ritual do batismo de criança. Então, isso a gente é orientado nos encontros presbíteros, né? Não se usa o ritual de batismo de criança para batismo de adultos, né? É obrigatório o uso do ritual de iniciação de criança em idade de catequese, destinado às crianças que atingiram a idade de 7 anos. Nenhum adulto seja batizado apenas para se casar na igreja. Quando um dos nubentes não é batizado, o pároco solicite a devida dispensa do impedimento matrimonial. Então, isso é um impedimento matrimonial.
pede-se a dispensa ao bispo e aí casa-se e depois a pessoa faz, na verdade, consciente, livremente a preparação para o batismo. Às vezes eu falo assim, há muita gente que corre na igreja, não preciso casar tal de menos sou batizado. Não tem jeito, então não, calma aí, vamos pedir licença, dispensa do impedimento matrimonial, mas não, eu quero casar semana que vem. Não, você tem que esperar chegar a dispensa do impedimento. Casa-se e depois, se você tiver consciência e quiser fazer preparação, você faz. Então, eu acho que aí nós temos essas normas para o batismo, né? Depois podemos ver as normas de crisma, as normas para Eucaristia, e aí vocês vão pensar assim, tem até as normas para o sacramento da ordem, né? Para a ordenação. Né? Quais são as normas? A gente também tem normas para as nossas ordenações, né? Ninguém entra aí, vou receber o sacramento da ordem. Não, calma aí, tem as orientações e as normas também. É bom que se tenha claro isso, para que não se crie confusões. Às vezes o pessoal passa pela secretária ou pelo secretário paroquial, quando ela fala das normas, das orientações, aí elas chegam para conversar com o padre. Como que se desse um jeitinho assim para o padre passar por cima das orientações que já foram repassadas na secretaria paroquial. Eu, quando muito, aguarde só um momentinho, quando a pessoa vem conversar comigo e eu sei que ela já passou na secretaria, antes de eu dar um parecer para aquela pessoa, eu ligo de volta para a secretaria para poder saber qual que é o caso e qual que é a conversa que houve com a secretária paroquial. Porque as pessoas, para conseguir as coisas, não são todos, mas muitos são assim. Ele chega aqui, fala uma coisa, daí quando percebe que foi barrada, aí ela vai invernizar-se, vem aqui falar outra coisa, já se armando de tudo aquilo que foi dito não aqui. E aí, quando ela não consegue, ela se inverniza outra vez e vai em outra paróquia e arranja um outro discurso para poder conseguir. E aí a gente fala assim, quando chega mais tarde, são esses mesmos pais que nos procuram porque não dão conta dos filhos, porque nos procuram porque os filhos não vêm à igreja, nos procuram porque os filhos não acreditam em Deus, nos procuram porque aí os pais não assumem a postura deles como verdadeiros cristãos. Os primeiros catequistas das crianças são os pais, né? Não somos nós. Os primeiros catequistas são vocês. E a melhor forma de catequizá-los é participando, é dando exemplo de participação. Se vocês não dão exemplo de participação, olha, por mais que a gente queira, é difícil. E eu tenho visto muito isso, quando chega a celebração da primeira Eucaristia, eu faço questão, eu não preparo nada, nenhum discurso, nem nada, eu vou entrevistar as crianças na celebração. Pergunto como que foi a catequese, se gostaram, se os pais eram ativos na missa quando eles faziam catequese, se os pais vinham à catequese, às reuniões de catequese, se os pais vêm sempre à missa no final de semana, mas o que a gente ouve da criançada, que elas são extremamente sinceras, a gente fica morrendo de vergonha, e são pessoas batizadas. Os pais que não vão à igreja, os pais que ajudam as crianças a criar mentira e tantas outras coisas que você ouve no dia da primeira Eucaristia. E eu faço questão de fazer isso, evidentemente sem falar para as crianças, não fala o nome do teu pai não, porque você chega em casa, vai sobrar para vocês. Mas eu cutuco para os pais acordarem e verem de que eles são os primeiros catequistas. Que senão isso vira uma confusão. Então, fica aí essa orientação para a pastoral do batismo, que vai nos ajudar com relação à preparação, que nós vamos dizer que é uma preparação virtual. Lembre-se, mesmo sendo uma preparação virtual, que nós vamos ter, tenho plena certeza, se for eu que for celebrar o batismo, algumas perguntas daquilo que eu falei aqui eu vou perguntar lá na hora para poder ver se vocês ouviram, se vocês acompanharam, se vocês se instruíram melhor e direito na preparação para o sacramento do batismo, viu? Não basta pegar só um certificado, sair correndo, marcar o batizado e correr na igreja
para tirar umas fotos e pronto, acabou. É preciso que haja uma bela preparação, porque vocês assumem um compromisso, não é diante do padre, não. Não é diante do coordenador da pastoral do batismo, mas é diante daquele que é a razão do sacramento do batismo, nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.